Pessoal, nós vamos tratar agora da Base Nacional Comum Curricular. Essa série de 5 vídeos serão leituras e curtas explicações sobre a Base Nacional Comum Curricular. Eu estava observando os outros vídeos sobre a base e percebi que ninguém ainda fez um estudo letra por letra, palavra por palavra da Base Nacional Comum Curricular. E é assim que vai ser cobrado nas suas provas. Nós temos que ter conhecimento aprofundado da base, não só uma explicação. Se você quiser uma explicação mais sintética, mais rápida da base, há vários outros vídeos que podem te auxiliar. Aqui nós vamos fazer um estudo página por página de toda a parte geral e nós vamos especificar dentro da parte da língua portuguesa, porque assim nós vamos ter uma ideia de como se organiza a base e como que nós podemos prosseguir aos nossos estudos específicos. Esses vídeos eles serão diferentes daqueles que nós estávamos fazendo anteriormente. Nesses vídeos nós não vamos editar muito a filmagem. Vai ser um vídeo mais corrido, mais natural. Por quê? Porque são vídeos longos e nós fizemos leitura mesmo da base e pequenas e pontuais explicações. É mais leitura do que explicação, porque nós precisamos ler a base. E ler sozinho é bastante difícil, não é verdade? Então esse vídeo ele vai te ajudar a ler a base. Nós vamos ler a base juntos. Vocês verão que em alguns momentos eu fiz correções, pontuei, alguma leitura minha que ali estava equivocada naquele momento, mas é algo natural, é um estudo que eu fiz e quero compartilhar com vocês. Nós vamos ler a base praticamente toda, né? Até chegar ali à língua portuguesa, que é um componente curricular, e a partir dali nós vamos interromper porque vai entrar dentro daquilo que é específico de cada área. Então é uma maneira de você estudar aí a Base Nacional Comum Curricular. Para a educação infantil, nós praticamente vencemos tudo que era necessário. Então, se você é da área da educação infantil, você vai ter uma bagagem bem importante nesses vídeos, porque nós tratamos de tudo. Já os anos finais do ensino fundamental, isso se torna um pouco mais difícil, mas foi bem explicado. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos lá, Base Nacional Comum Curricular. Nós vamos começar a estudá-la passando aqui pela sua estrutura, né? Nós temos o sumário, a apresentação, nós vamos ler tudo. A apresentação nós vamos pulá-la, porque não será cobrada nos concursos. E a gente começa aqui com a introdução. Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um instrumento de caráter normativo. Então aqui já inicia a primeira característica da Base Nacional Comum Curricular. Ela tem um caráter normativo, vai determinar uma norma para toda a educação básica, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então aqui vai ser a base vai determinar, vai normatizar um conjunto orgânico, ou seja, que não é linear, tem ali vários processos envolvidos, e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, a Base Nacional Comum Curricular vai tratar daquilo que é essencial para o nosso educando, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Esse documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar. Então, a Base Nacional Comum Curricular ela é para a educação escolar, tal como define o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a LDB, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos. Olha que palavra diferente. Se eu não tivesse lido a Base Nacional, eu provavelmente marcaria como errado uma questão que viesse dizendo que a base tem como
um dos princípios estéticos, que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, esses princípios vão auxiliar que nós tenhamos uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamento nas diretrizes nacionais da educação básica. Aí nós temos ali algumas referências. Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Então aqui é a referência nacional para toda a educação escolar brasileira. A Base Nacional Comum Curricular integra a Política Nacional da Educação Básica, como nós dissemos. A Base Nacional, ela diz respeito à educação básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores. Então a base vai interferir na formação de professores, vai interferir na avaliação e na elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Nesse sentido, espera-se que a Base Nacional Comum Curricular ajude a superar a fragmentação. Então, a Base Nacional ela espera superar a fragmentação das políticas educacionais, ou seja, cada uma política de cada estado, cada município tinha um viés, a Base Nacional vai vir para homogeneizar, trazer ali um alinhamento, acabar com aquela fragmentação, tornar um único processo nas políticas educacionais brasileiras. Enseje ao fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas do governo e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que os sistemas, redes escolares garantam um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes. Então, a Base Nacional ela vai ser balizadora da qualidade e também da permanência, trazendo a obrigação para os sistemas de ensino e as redes escolares que eles passam a garantir um patamar comum de aprendizagem para todas as suas instituições. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar. Então, aqui, as aprendizagens essenciais, elas devem assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então nós vamos ter aqui 10 competências gerais. Na Base Nacional, competência definida como mobilização de conhecimentos. Aqui, eu vejo uma questão. Para a Base Nacional Comum Curricular, como é entendida a competência? É definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Então, é a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Isso, para eles, é conhecimento. Habilidades, que no caso para eles são práticas cognitivas e socioemocionais, atividades e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, competência para a Base Nacional Comum Curricular é exatamente isso. Eu aconselho que voltemos aqui e façamos novas leituras, definida como mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Ao definir essas competências, a Base Nacional Comum Curricular reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade,
tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Aqui nós temos uma referência mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Então, para definir essas competências, que foram definidas aqui em cima, o termo competência, a base reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a formação de uma sociedade, tornando-a mais humana e socialmente justa. Então aqui também é uma das características da Base Nacional Comum Curricular. É imprescindível destacar que as competências gerais da BNCC, apresentadas a seguir, interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação básica, que são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores nos termos da LDB. Então aqui nós voltamos, é imprescindível destacar que as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, apresentadas a seguir, então nós vamos vê-las daqui a pouquinho, elas estão interrelacionadas e desdobram o conhecimento didático proposto para as 3 etapas da educação básica. Então aqui, isso daqui está dentro das 3 etapas da educação básica, que são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vamos direto para as competências. Aqui eu também vejo uma questão. Competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então aqui o primeiro verbo dessa competência é valorizar e utilizar. Então nós vamos valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Construídos por quem? Pelo mundo físico, social, cultural e digital. Então nós vamos considerar tudo, tanto a natureza quanto a sociedade, quanto a cultura propriamente dita e também as construções digitais que nós estamos realizando agora para entender e explicar a realidade e continuar aprendendo. 2. Dentro das competências gerais. Exercitar a curiosidade intelectual e reconhecer a abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e reconhecer problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então aqui nós temos vários outros verbos que vão dizer sobre as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, exercitar a curiosidade. Então nós, a partir de agora, temos que criar práticas docentes que possibilitem que os nossos alunos se tornem ainda mais curiosos do ponto de vista intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão e a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar as causas, elaborar e testar hipóteses, formular e reconhecer problemas, criar soluções. Então ele vai reconhecer e resolver problemas, criando soluções. Ele vai investigar, achando as causas, elaborar e testar hipóteses. Então veja que é um conhecimento direcionado a uma habilidade, e não só uma habilidade, mas também a uma maneira de resolver os problemas. É um conhecimento prático. O conhecimento ele não é simplesmente um conhecimento intelectual, científico, que não pode ser colocado em prática. Agora, esses
uma das competências é fazer com que os nossos alunos possam criar conhecimento, criar soluções para problemas do nosso dia a dia. 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais. Então aqui nós vamos valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas, tanto as locais quanto as mundiais, e também participar das práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então nós vamos estimular e valorizar as manifestações artísticas, tanto as nacionais, as locais, quanto as mundiais, e vamos tentar também criar ali uma cultura de participação nessas atividades. 4. Utilizar diferentes linguagens: verbal, oral ou visual motora, como a Libras, e a escrita. Então aqui já começa a proposta já mais direcionada também aos nossos educandos deficientes, como por exemplo a deficiência visual, que diz que uma das linguagens também é a linguagem visual motora, como a Libras. Uma linguagem corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemáticas e científicas. Eu coloquei uns plurais aí. Para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentido que levem ao entendimento mútuo. Então aqui a linguagem com esses objetivos. A competência da linguagem, que pode ser verbal, corporal, visual e sonora, ela tem que estar relacionada a outros conhecimentos, como artístico, matemático, científico, e expressar e partilhar informações e experiências. 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica. Então aqui eles farão tudo isso no que se refere a tecnologias digitais da informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercitar o protagonismo e a autoria da vida pessoal e coletiva. 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem atender às relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então aqui o nosso aluno ele tem que ter a competência de valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. E ele deve ser capaz de apropriar-se, ou seja, absorver esses conhecimentos e experiências, possibilitando a ele entender as relações próprias do mundo. 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então aqui ele tem que ser capaz de argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Ele deve ser capaz de formular, negociar e defender ideias, pontos de vista, mas tudo isso respeitando e promovendo os direitos humanos, uma consciência socioambiental e um consumo responsável, tanto no âmbito local quanto no âmbito global. 8. Conhecer-se, apreciar-se,
e cuidar da sua saúde física e emocional. Então ele tem que saber reconhecer, apreciar e cuidar. Então ele tem que conhecer a sua saúde, ele tem que gostar da sua saúde, ele tem que saber cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a solução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito aos outros e também dos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades culturais e potenciais, sem preconceito de qualquer natureza. Então aqui a nossa penúltima competência é exercitar a empatia, o diálogo, a solução de conflitos e a cooperação, fazendo respeitar e promovendo respeito no que se refere aos direitos humanos. Nossa última competência é agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos e sustentáveis e solidários. Então aqui esse agir pessoal já extrapola a sala de aula e ele deve ser, também pode ser coletivo, evidentemente, ele deve ser autônomo, e ele deve agir com responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos. Se os nossos alunos conseguirem atingir isso tudo depois da educação básica, nós estaremos numa sociedade bastante justa. Marcos legais que embasam a Base Nacional Comum Curricular. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade, ao determinar que, aí nós vamos ler um pedacinho da Constituição. A educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Constituição Federal, todos nós já lemos muitas vezes, assim espero. Nós vamos fazer o trabalho do artigo 205 também. Para atender a tais finalidades essas determinadas pela Constituição Federal, no âmbito da educação escolar, a Carta Constitucional, no artigo 210, já reconhece a necessidade de que sejam fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum a respeito dos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Com base nesses marcos constitucionais, a LDB, no seu inciso 4º do seu artigo 9º, afirma que cabe à União estabelecer, então aqui ele cita o artigo 10, falando que, um pedacinho da Constituição, falando que deve ser fixados os conteúdos mínimos para o ensino fundamental, e traz aqui a LDB. Estabelecer, em colaboração com estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica. Aqui nós temos um fragmento da LDB no seu artigo 9º. Nesse artigo, a LDB deixa claro dois conceitos decisivos para o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico, comum, e o que é diverso em matéria curricular. As competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos. O segundo se refere ao foco do currículo, ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento das competências. A LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais
e não apenas os conteúdos mínimos a serem ensinados. São duas noções fundantes da Base Nacional Comum Curricular. A relação entre o que é básico comum e o que é diverso é retomada o artigo 26 da LDB, que determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Essa orientação induz a concepção de conhecimento curricular contextualizado pela realidade local, social e individual da escola e do seu alunado, que foi o norte das diretrizes curriculares traçadas pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, ao longo da década de 90, bem como sua revisão no ano 2000. Em 2010, CNE promulgou novas DCN, ampliando e organizando o conceito de contextualização como a inclusão de valorização das diferenças e atendimento à pluralidade e diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade, conforme destaca o parecer aqui, esse aqui, ó. Em 2014, a Lei 13.005 de 2014 promulgou o Plano Nacional de Educação, PNE, que reitera a necessidade de estabelecer, implantar, mediante pactuação interfederativa, União, Estados, Distrito Federal e municípios, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a Base Nacional Comum dos Currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem, desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitando as diversidades regionais, estadual e local. Nesse sentido, consoante aos marcos legais anteriores, o Plano Nacional de Educação afirma a importância de uma base nacional comum curricular para o Brasil, com foco na aprendizagem, como na estratégia de fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, referindo-se a direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Em 2017, com a alteração da LDB por força da Lei 13.415 do governo Temer, que nós sabemos que foi uma medida provisória, a legislação brasileira passa a utilizar concomitantemente duas nomenclaturas para referir as finalidades da educação. 35A. A Base Nacional Comum Curricular definirá os objetivos, os direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes nacional de educação nas seguintes áreas do conhecimento. O 36, parágrafo 1º, a organização das áreas que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Trata-se, portanto, de maneiras diferentes e intercambiáveis para designar algo comum, ou seja, aquilo que os estudantes devem aprender na educação básica, o que inclui tanto saberes quanto capacidades de mobilizá-los e aplicá-los. Então aqui nós terminamos a nossa fundamentação. Não creio que essa fundamentação ela vai ser cobrada em concursos públicos, porque ela tem mais a ver com a própria relevância da Base Nacional Comum Curricular do que com algo que nós tenhamos que conhecer, uma vez que são artigos que nós já estudamos. Fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular. Aqui pode ser que haja alguma questão, tá? Foco no desenvolvimento de competências. O conceito de competência adotado pela Base Nacional Comum Curricular marca a discussão pedagógica e social nas últimas décadas e pode ser inferido no texto da LDB.
especialmente quando se estabelecem as finalidades gerais da educação fundamental e do ensino médio, artigo 32 a 35. Além disso, desde as décadas finais do século XX ao longo deste início do século XXI, o foco do desenvolvimento de competências tem orientado a maioria dos estados, municípios brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos. É nesse também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que coordena o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, PISA, sigla em inglês, e da Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência, UNESCO, sigla em inglês, que constituiu o Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina, LLECE, sigla em espanhol, por isso que está duplicado aqui. Ao adotar esse foco, a Base Nacional Comum Curricular indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências, por meio da indicação clara do que os alunos devem saber, considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e, sobretudo, do que devem saber fazer, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, que já é repetido como um dos princípios da educação brasileira, não é mesmo? A explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento das ações que assegurem as aprendizagens essenciais para a Base Nacional Comum Curricular. Ali já finaliza a primeira parte dessa fundamentação pedagógica. Nós vamos continuar aqui. O compromisso com a educação integral, dentro ainda da fundamentação pedagógica, evidentemente. A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo nas questões centrais do progresso educativo. O que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem cooperativa e como avaliar o aprendizado. Isso aqui realmente são coisas bem complicadas que estão no nosso dia a dia. Quem já está em sala de aula sabe que a sociedade realmente impõe um olhar inovador para tudo isso aqui. É um dos grandes desafios da educação nacional. No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável, requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender e aprender. Aprender a aprender. Saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos culturais digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver, aprender com as diferenças e a diversidade. Nesse contexto, a Base Nacional, aqui agora vem o novo, né? Isso aqui tudo nós já sabemos. A Base Nacional Comum Curricular afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Reconhece assim que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica em compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual, cognitiva ou a dimensão afetiva. Significa ainda assumir uma visão plural, singular e integral da criança. Significa ainda assumir uma visão plural, singular e integral da criança. Uma visão completamente diferente do que nós temos hoje, né? Ainda, infelizmente, alguns centros educacionais veem a criança como uma tábula rasa, algo, né, sem luz, né, alunos.
do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeito de aprendizagem, sujeitos de aprendizagem, não o professor é o sujeito, mas o aluno de aprendizagem, e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação. Então aqui, é algo importante, a não discriminação. E essa palavra aqui, coercitiva, diz respeito a inibir essas discriminações. O não preconceito, o respeito a diferenças e a diversidade. Independentemente da duração da jornada escolar, então veja, a educação é integral. Como nós vimos aqui, educação integral. Mas independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral com a qual a Base Nacional Comum Curricular está comprometida se refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes. Então aqui não tem a ver com uma educação em tempo maior dentro da escola, mas sim o que ela se propõe a realizar e ao que ela se propõe a ajudar os nossos educandos a alcançar. Então veja, quando ele diz educação integral, não quer dizer necessariamente um período maior de tempo de ensino em sala de aula, o que é uma pena. Deveria ter, sim. As possibilidades e os interesses dos estudantes e também com o desafio da sociedade contemporânea. Isso possui considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar formas de existir. Assim, a Base Nacional Comum Curricular propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo de sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende, ao protagonismo dos estudantes e sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida. Então, a Base Nacional Comum Curricular propõe a superação radicalmente disciplinar do conhecimento. Então, nós temos aqui uma forma de ver a educação diferente do que nós, professores, recebemos quando estávamos na educação básica. Para a Base Nacional Comum Curricular, ela prega a superação da fragmentação das disciplinas do conhecimento. Então, para ela, não vai haver só ali disciplinas de geografia, história, português, matemática, mas sim um conhecimento que o aluno deve atingir. É a finalização dessa fragmentação. O estímulo da aplicação na vida real. Então, esses conhecimentos, essas disciplinas devem, de alguma maneira, ser aplicados na vida real e a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende. É uma forma muito distinta de ver a educação e a forma de se aprender. Pacto Interfederativo e a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Base Nacional Comum Curricular, igualdade, diversidade e equidade. No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos seus entes federados, relativa autonomia, acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, perfeito, os sistemas e redes de ensino devem construir currículos e as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. Beleza, então nós vamos ter currículos dos sistemas de ensino e as escolas vão fazer propostas pedagógicas que respeitem tudo isso aqui. Nesse processo, a Base Nacional Comum Curricular desempenha papel fundamental
pois explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver e expressa, portanto, a igualdade educacional. Igualdade educacional é um princípio da Base Nacional Comum Curricular, sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso e permanência em uma escola de educação básica, sem o que o direito de aprender não se caracteriza. Sem uma escola de educação básica, o direito de aprender não se caracteriza. Então a igualdade é isso, é a igualdade de permanência, de atendimento, de conhecimento daquilo, das oportunidades. Então tudo isso caracteriza a igualdade. Então nós aqui já trabalhamos esse primeiro conceito da Base Nacional Comum Curricular: igualdade, diversidade e equidade. Também vejo uma questão com essas palavras. Brasil, ao longo de sua história, naturalizou as desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola. O que significa dizer, nós aqui temos desigualdades no que se refere ao acesso à escola. Uma escola particular, uma escola pública, por exemplo. É totalmente desigual. Isso hoje é natural. A permanência dos estudantes e seu aprendizado. É evidente. Os alunos que permanecem são muito diferentes daqueles que não permanecem. E também o aprendizado, ele pode até permanecer, mas será que eles aprendem da mesma forma? Um aluno de escola particular vai aprender da mesma forma numa escola pública de periferia, abandonada pelo poder público? É o que nós vemos. Eu tenho experiência nessas duas realidades e vejo que são bem distintas. São amplamente conhecidas as enormes desigualdades entre os grupos de estudantes definidos por raça, sexo e condição socioeconômica de suas famílias. Principalmente esse final. Isso aqui determina de forma gigantesca essa desigualdade. Mas isso também acaba afetando. Diante desse quadro, as decisões curriculares e didáticas pedagógicas da Secretaria de Educação, o planejamento do trabalho anual das instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de superação dessas desigualdades. Para isso, os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Então, isso é equidade. Reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. E essas propostas curriculares, didático-pedagógicas da Secretaria de Educação, o planejamento de trabalho anual, devem reconhecer e ter como base a necessidade de superação dessas desigualdades. Desta forma particular, um planejamento com foco na equidade também exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos como os povos indígenas originários e as populações das comunidades remanescentes dos quilombos e demais afrodescendentes, e as pessoas que não puderam estudar ou completar sua escolaridade na idade própria. E, igualmente, requer o compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, uma lei de 2015. Então aqui, nós temos aqui um planejamento com foco na equidade, exige que deixe claro o compromisso de reverter a situação de exclusão histórica de grupos como os indígenas, as comunidades quilombolas remanescentes, os afrodescendentes de uma maneira geral, as pessoas que não puderam completar a sua escolaridade em idade própria
Nós aqui temos as pessoas que estudam na educação de jovens e adultos. Na igualdade, requer um compromisso com o aluno com deficiência, reconhecendo sua necessidade de práticas pedagógicas inclusivas que se diferenciam no currículo. Tudo isso está determinado na Base Nacional Comum Curricular e esse último, ao que se refere aos nossos alunos com deficiência, na Lei 13.146. Nós vamos ficar nesse primeiro vídeo até aqui. No próximo nós continuamos a partir daqui, Base Nacional Comum Curricular e currículos. Não deixe de curtir. Até muito breve.